dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Anote Aí. Mais uma vez nós estamos aqui no Visconde Cafeteria, no Museu da Imigração de São Paulo. Se você não conhece, venha conhecer, venha tomar um café, venha conhecer um pouco da história que provavelmente você tem na sua família de imigração e descobrir um pouquinho mais. Vale a pena. Sempre com o apoio do Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo, que nos apoia. Agradecer à cafeteria por estar nos recebendo. E hoje, agradecer ao Amauri, presidente da FINIA aqui no Brasil, que vai estar falando conosco. Mauro. Como é que faz quando a gente entrevista esses caras assim, presidente, vice-presidente, é um trabalho, né? Finge que você precisa escolher as palavras, que o cara é assim, difícil, né? Finge que não é presidente. Finge que não é? Mas então faz de conta que é um cara normal, assim como a gente. Eu sou um cara normal. Não, um cara normal. É um cara normal que trabalha Mas com nós não aftermarket, entrevistamos caras dedicado, normais. A gente quer saber de você, da FINIA, um cara que tem a sua visão, a sua altura, que você consegue enxergar o business lá do alto. Então, você ilustra a bola de cristal e fala para a gente o que vai acontecer nesse mercado. E aí eu digo, mercado do automotivo, mercado da mobilidade, sei lá, tem vários nomes para tudo isso. Colocaram tantos nomes ultimamente. Perdeu o nome. Perdeu o nome, mas o business é complexo. Sim. É super complexo, é uma indústria super tradicional, super conservadora, madura. Ela sabe o que faz, ela tem aspectos de segurança envolvidos em tudo isso. Então, inovação não é uma coisa simples na indústria automobilística. E está todo mundo apostando. Vai ser propulsão, vai ser carro híbrido, vai ser carro hidrogênio, sol, vai ser só elétrico, vai ser de tudo. A água. Está todo mundo apostando. E aí? Como é que você, nessa posição, conta para a gente? Qual é que é a visão do business, da mobilidade hoje, Amauri? Olha, uma coisa que eu posso te dizer é que, assim, muito feliz te digo que eu vou sair do negócio e esse negócio vai continuar rolando por muito tempo. Ir do ponto A para o ponto B vai existir. O veículo que você vai usar, se vai ser na terra, se vai ser voando, alguma coisa a gente vai ter. Mas, se a gente voltar para o mercado sul-americano ou o mercado brasileiro, eu falo para vocês que numa frota de aproximadamente 50 milhões de veículos que estão rodando por aí, mesmo com a entrada dos elétricos, que entra num caminho muito grande, assim, percentualmente, porém, esse percentual não é um percentual preocupante, porque você ainda tem uma grande frota com veículos a combustão interna. E isso deve continuar por um grande tempo, porque o elétrico, ele mexe com várias questões. A questão fabril, a questão social, uma série de coisas, inclusive a questão de infraestrutura. Então, o país tem que estar preparado. Agora, para a matriz energética brasileira, será que a gente tem uma necessidade de um carro elétrico para todas as aplicações? Essa discussão está tendo, né? Para nós, né? A discussão é global, mas também é interna. Né? Nós temos o álcool, né? Essa é a discussão, a matriz do álcool, o petróleo ainda, nós temos o pré-sal para explorar. Como recusar isso ou não explorar com pressão. E, vamos dizer, a inundação de elétricos que vem da China. Então, mas tem um outro problema aí, Amauri, porque se o mundo caminha numa determinada direção e a gente caminhar em outra direção que pode ser mais saudável para o país, por exemplo, etanol, nós temos a cadeia de suprimentos. Sim. E a cadeia de suprimentos hoje é global, a gente não consegue viver isolado. Sim. Se a China, produtora de tudo que a gente tem hoje, caminha num sentido, será que a gente consegue continuar caminhando num sentido diferente? Vamos continuar tendo economia de escala? Vamos conseguir comprar peças a preços para carros novos? A preços competitivos? Ou a gente vai criar, sabe, um animal estranho que vai ser só criado aqui no Brasil? Olha, eu acredito muito que vai haver uma segmentação. Então, veículos comerciais, por exemplo, eletricidade 100% só para o last mile. Vão ser outros carros. Para os carros de passeio, já existe uma mudança muito assim acirrada para a compra do carro de passeio. Vão ser muito mais carros, talvez, alugados, né? Porque eu tenho um filho de 28, você tem um de 21, o meu filho não quer ter carro.
E ele quer ter alguma coisa que transporte. Ele não quer saber se, infelizmente, né, se é um carro que vai poluir, não vai poluir. E os motores a combustão interna também já estão com nível de poluição muito menor do que eram antes. E se você pegar um carro híbrido, menor ainda. Então, o que a gente está imaginando, o que a gente está planejando? Vão existir localizações de manufatura muito maiores do que existem hoje. Então, os baixos volumes talvez se aglomerem em regiões que têm uma sinergia de clientes, porque quem demanda o mercado é o cliente. Se o meu cliente no futuro falar assim, não interessa só a matriz energética, mas eu quero ir para um elétrico, e o governo assim permitir com recursos, permitir com a questão de infraestrutura, talvez a indústria também vá mover muito maior para esse viés. Eu, particularmente, e a gente está se planejando, acredito que os elétricos estão aí e vão continuar, fato. Mas os híbridos têm uma vida, talvez, mais adequada para a nossa região. Então, vai continuar. E os carros comerciais, os comerciais pesados, qual vai ser a solução? Talvez um hidrogênio, como já existe essa solução. Hoje, a empresa que eu trabalho já tem a solução, já tem clientes, já tem carro rodando na Europa para essas soluções. Então, talvez apareça um combustível ou uma solução de energética que a gente nem está falando hoje. Daqui 5 anos aparece alguma coisa assim disruptiva e pronto, como foi o DeepSeek, como foi algumas outras coisas que vão aparecendo dia a dia, a gente nem percebe. E esse vai ser o desafio, porque nós vivemos, sei lá, 100 anos. A indústria do automóvel tem quantos anos? Eu não lembro. Tem 1890 agora. Em 100 anos nós fomos para massa. 130 Veio anos. Ford e vamos produzir em massa. O que você está falando não dá mais para produzir em massa. Talvez essa seja a ruptura. Nós precisamos acabar com esse pensamento de produzir em massa, mas customizar. Eu acho que é a produção da região, em massa, customizada, que é o que estão falando, e para determinado público. Mais ainda agora com cenário, as guerras tarifárias que a gente está vivendo no mundo, mais ainda faz sentido regionalizar algumas soluções e regionalizar também alguma produção de componentes, coisa que o Brasil perdeu muito. A gente importa ainda, agora importa muito. No passado, um dia, a gente produziu o carro inteiro aqui. Hoje a gente importa peça de tudo quanto é lugar. Você vê espaço para a gente voltar a produzir certos componentes que a gente já produziu, claro que o nível de tecnologia é outro, mas na Finia você vê isso, você está lá no dia a dia. Dá para voltar a produzir certos componentes aqui em termos de tecnologia e ser competitivo? Produzir dá. E ser competitivo? Eu acho que o Brasil tem uma condição muito grande de ser competitivo. A gente está se reinventando como fábrica, né? Eu trabalho muito mais, estou ligado diretamente à questão de peças para o mercado de reposição, e a gente está trazendo várias peças para serem feitas no Brasil. Peças que antes a gente comprava em outras fábricas de outros continentes, a gente está trazendo. Então, por quê? Por uma questão estratégica. De estar perto do cliente. E vai ganhar dinheiro nessa transição? Sim. Ou empata, mas você ganha a vantagem da proximidade, menos exposição a dólar, menos exposição a guerras tarifárias? O que eu digo assim, toda mudança tem que ter um payback. Toda mudança. Então, nós realmente fazemos a mudança porque nos favorece, de uma maneira ou de outra. Então, você tem um pipeline enorme, você tem um tempo maior, então eu reduzo isso, eu tenho tarifas melhores com o Mercosul, eu tenho uma série de vantagens produzindo. Menores, né? Sim, lotes menores, eu posso fazer uma série de variações. E a gente tem que ser realmente criativo dentro da empresa. Porque a manufatura, como era há 5, 10 anos atrás, está se transformando muito rápida também. Tanto a cabeça dos gestores, como as máquinas e as indústrias. Por exemplo, a Finia já usa energia eólica 100% da fábrica há quase 10 anos. A gente já vem se modernizando. Qual que se transforma mais rápido, a tecnologia ou a cabeça dos executivos? É duro, viu? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Eu acho que, falando de pessoas brasileiras, as pessoas com quem eu tive exposição, eu acho que, assim como vocês,
pessoas curiosas, pessoas estudiosas, pessoas que tentam buscar uma inovação e um conhecimento diário. Existe ainda muita gente que, independente da idade, a gente acaba cruzando e tem uma cabeça que quer fazer o arroz e feijão e não quer sair dali. Sim, Mas arriscar. Você teria medo do risco? sim, Medo do risco? Aversão ao Perigo. risco. Né? Acho que o Aversão ao executivo risco. tem aversão Exposição. ao risco. mas eu vejo que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. A gente tem a gente tenta proporcionar uma abertura, sim, sem julgamento, pelo menos ali na empresa, para que as ideias venham. E a gente junta muita gente lá. Então, essa questão de diversidade é um fato onde a gente trabalha. Você coloca gente de idades diferentes. E uma coisa muito engraçada, a gente está fazendo um programa, né, para vários gestores, executivos, de mentoria reversa. Para que isso? Para favorecer esse apetite por conhecimento, por inovação. E como é que funciona isso? Então, eu estava com um mentor, a gente terminou a mentoria essa semana, de 24 anos. Ele era o meu mentor. Então, eu era o mentor dele. Ele ficava me explicando como é que ele acha que tem que ser, como é que ele pensa, como é que é o feedback, como é que ele trabalharia melhor, qual o ambiente que ele gostaria de trabalhar melhor. E isso tudo favorece, porque a hora que você vai para uma manufatura, você libera e você, sem julgamentos, você favorece a pessoa a nos dar a ideia, cara, isso é transformador. Mas aí é um exercício, Maurício, você está falando aí, um exercício de humildade. Porque você sentar também. como líder, depois de 30 e poucos anos de executivo, trabalhando, vendo tudo, você se permitir ser humilde, sentar na frente de um jovem de 24 anos e falar, me ensina, é um Mas exercício quando ele de perdia a humildade. paciência, ele falava Porque assim, cala a boca, o ego- moleque. Ele falava, cala a boca, moleque. O ego sempre vai falar. O ser humano é cheio Você de falava ego, assim, de orgulho. cala a boca, né? moleque. Não falava, eu desligava, caiu ali. Olha, Tô tá brincando. ouvindo. Não, que esteja ouvindo, não, assim, uma experiência maravilhosa. Já Sim. tive 2 e, olha, você me conhece mais que ele, mas a gente tem que continuar se renovando. E hoje, eu acredito muito numa linha de pensamento chamada neoliderança, aonde a liderança agora tem que ser uma liderança humanizada e tem que ser uma liderança que pense diferente. Eu não tenho que mandar ninguém fazer, as pessoas fazem por um propósito. E esse propósito, ela tem que acreditar nas pessoas que estão no seu entorno. E aí vai de você... Ou as que estão liderando elas. Porque não necessariamente o chefe é o líder. A gente Tem essa acredita, também, né? Exatamente. Tem que ter quem está nos liderando, se a gente acredita e confia que, poxa, a luz no fim do túnel é luz, é sol, Não é um trem, trem vindo ao contrário, né? Que propósito que tem alguém que trabalha hoje na indústria automobilística? Cara, você quer me pegar de todo jeito. Né? Aqui não tem pergunta confortável. Aqui não tem pergunta confortável. Não, zona de conforto não é. Olha, na indústria automobilística, ou como qualquer indústria, hoje as pessoas que vêm trabalhar, elas vêm trabalhar por um propósito muito mais sustentável, de ambiente, de experiência, do que falar assim, eu estou entrando numa multinacional que faz peça. Ela está entrando num ambiente que ela gosta, que ela vê valor, que respeita os princípios que ela tem, e aí ela vai dar um pouco dela. Se não tiver nada disso, ela não dá. Tá, eu gostei. A frase está bem estruturada. Tá meio chat GPT essa frase, não tá? Mas Que é propósito. Papagaio Se perguntar pro chat, Gemini vai estocástico. responder. Papagaio não é. Vamos lá, mas de verdade, um jovem, você acabou de fazer uma mentoria com um jovem de 24 anos. Com 20 anos, ele sonhava trabalhar numa indústria de peças? Ou ele tinha outro sonho? Olha, O que levou ele? A pergunta é bem... Porque assim, nós não vamos ter resposta, tá? Nós não vamos dar resposta aqui, nós vamos cutucar e nós vamos fazer esse leite ferver. Né? Para ver se sai nata mesmo ou se não é leite. Né? Anota aí, né? Se é soja. O que tira alguém da cama? Para se enfiar numa empresa, no escritório, 8 horas, falar, não, é home office. Tá bom, se enfiar num computador 8 horas em conference call, entendeu? Com planilhas, sistemas, CATIA, o que seja o nome do sistema que esteja trabalhando, 8 horas, 5 dias por semana. O que
faz essa pessoa acordar de manhã? Olha, cada um é cada um. Sim. Então, Mas- o que faz eu levantar de manhã talvez seja diferente Sim. do que você. Como é que a gente atrai os melhores talentos? Sim. Nesse caso, dessa pessoa com quem eu fiz a mentoria, tem 24 anos, já é uma pessoa casada, que ainda não tem filhos. Então, ela tem uma posição econômica que a fez entrar em qualquer emprego, e ela caiu no emprego numa indústria automotiva, depois de uma faculdade, mas ela está se esforçando para fazer o melhor dentro daquele parâmetro e está gostando. O que faz uma pessoa, no meu ponto de vista, gostar de estar lá? É ChatGPT. A pessoa está muito bem assistida com todas as questões que ela tem. Não importa o que ela estiver fazendo, vamos dizer assim. Eu acho Mas que a gente sonhava em entrar na indústria automotiva. Não, Eu no sonhava meu fazer caso, carro. no meu caso, assim, eu sonhava ter um carro, eu lavava carro para minha família para poder do tio, Dirigir. para poder dirigir. Eu fiz muito isso. Então, mas é uma outra geração totalmente diferente. Hoje eles dão valor para outras coisas. Sim. E cada um dá valor para uma coisa. Mas eu acho que a liberdade, a experiência, sem ser clichê, é o que mais eu tenho visto porque às vezes dentro do a gente universo repete que está essas chegando frases, lá. a gente vê o pessoal repetindo essas frases ou lendo essas frases em textos, e a gente pergunta, tá, mas o que significa isso de verdade? E você sabe que né? uma outra coisa que é interessante, a gente criou áreas que a gente chama de descompressão dentro da empresa, onde a gente deixa uma liberdade muito grande, a pessoa, nessa empresa, a gente dá restaurante, uma série de benefícios, mas as pessoas também têm uma área para ela ir lá de convívio, e isso tem feito muito bem, porque pessoas vão lá, interagem de diferentes departamentos, conversam, brincam. A faixa etária também deu uma boa diminuída. Sim. As pessoas que estão trabalhando lá, a gente tem um baixíssimo turnover com as pessoas novas, o que é até difícil, porque, de novo, não é salário que segura as pessoas. Então, se a pessoa não estiver contente em algum lugar, ela pode estar ganhando o salário que for, ela vai embora. Muito mais agora com essa geração. Mas dá para cobrar? Porque nós viemos uma geração da cobrança. É Nós diferente. somos cobrados. É diferente. Mas, assim, você também não pode ser permissivo. Nós estamos falando aqui dos desafios ainda, né? Para entrar em futuro, vai passar pela gestão de pessoas como parte do desafio. Lógico, nós estamos falando do futuro do automóvel, a gente quer explorar isso, mas vamos deixar rolar um pouco isso em pessoas, porque sem as pessoas a gente não vai fazer carro, seja avião. E pessoal, assim, Jesse, eu adoro a questão de pessoas. Eu acho que todo mundo é igual. Eu, assim, passo a... E isso aqui, com quem trabalha comigo, vocês podem olhar, mas eu passo que lá a gente tem que tratar todo mundo igual. Todos iguais. E a gente realmente o faz. Então, não vai ser difícil, talvez, você passar na sala que eu uso lá hoje e a gente está tomando um café, a faxineira e eu. Ou a faxineira e um gestor que tenha lá na... Porque é normal, a gente tenta comunizar tudo isso e mostrar para todo mundo que todo mundo é igual. Eu acho que isso ajuda muito na gestão. Mas, assim, voltando a gente não vai contra falar que cada um, os dedos da mão são iguais. Não, mas Como é não que a tem gente ninguém trata igual. todo mundo igual com as suas diferenças? Vai. Esse cara é bom, né? Vai, como é que a gente Esse cara é bom, né? todo mundo igual se todo mundo é diferente? Primeiro, você vai tomar um café com a faxineira. Vai, eu vou cutucar. Agora eu vou cutucar. Vamos tomar um café com a faxineira. Mas ela não ganha o mesmo salário que você. Ela não tem as mesmas condições sociais, ou de educação, ou de oportunidades que você teve. E não desmerecendo nenhum dos lados, tá? Como é que você trata igual pessoas diferentes? Raça, cor, gênero, religião, credo? Simples. Eu acho que o tratamento igual parte da questão de respeito. Eu tenho que respeitar a diferença dos dedos. Então, se você é diferente, você está com óculos ou sem óculos. Mas o fato da gente compartilhar alguma coisa, eu vou contar alguma coisa minha, você vai contar alguma coisa tua, cada um vai respeitar. Mas é muito difícil, porque você, como ser humano, você tem a sua história de vida. Então, se eu vivi num bairro, numa casa, numa comunidade, você tem essa tua história de vida. A outra pessoa você não conhece. Vai ter uma história de vida diferente. Então, você tem que respeitar e não invadir alguns limites. Então, você tem que realmente trocar ideia, ser aberto, não julgar, para que essa pessoa também seja aberta com você. Eu tenho gente lá que vem conversar da vida pessoal, às vezes me para
no café, porque a gente tem essa área de convívio, que é uma área que eu acho que é super legal, e o pessoal toma uma área dessa, e a gente faz reuniões, faz tudo isso, e a gente também toma café, mas vem falar sobre sugestões pessoais, da vida pessoal. Eu falo assim, olha, eu não posso me meter, principalmente na posição e dentro da empresa, para alguma coisa desse tipo. Mas as pessoas têm que se sentir à vontade, elas não serão julgadas pelo que ela falar. Pela Aí eu acho própria que está a história. questão, né? O julgamento, o respeito verdadeiro, de não chegar num julgamento do que a pessoa faz, ou como a pessoa é, ou das escolhas que elas fazem. Mas vamos voltar. Futuro do carro. Vai ser voador? Mas, peraí, só para finalizar um outro ponto nessa questão de pessoas, né? Você falou assim, pô, e aí? Não ser permissivo, né? Ah, sim. A gente tem as metas e a gente tem os objetivos. Hoje, a gente tem que pegar os nossos executivos, os nossos gestores, e realmente fazer um trabalho para que toda essa cultura seja verdadeiramente alguma coisa que a gente consiga passar. Porque as pessoas vão fazer porque elas querem. E não como antes eu tinha, falava assim, não, eu posso perder meu emprego. Era o medo que eu tinha. Sim, sim. Ah, eu vou fazer porque o cara mandou, ele é o diretor. Ele mandou, não vou nem perguntar. Era um outro medo que eu tinha. A geração nova, não. Ela questiona, ela vai falar. Se você for ríspido, ela vai achar que foi invasivo, ela vai denunciar. A gente tem linhas de denúncia. Então, ela vai falar assim, ah, eu fui falar com o Amauri Quantas falou alto pessoas comigo. vocês têm lá? Olha, a fábrica é dividida em 2 negócios grandes. Eu tomo conta de um negócio e uma outra pessoa toma conta de outro negócio. Os sua 2 parte. negócios, eles estão assim, flutuando entre 800 a 1.000 pessoas. Tá. Então, Como mais é que, ou menos esse como é nível. que o seu discurso é perfeito, é ótimo. Todo mundo que está conectado deve estar falando, poxa, que legal, né? Meu chefe. Não, não é assim. O chefe do meu sonho. Não é muito assim. É o discurso correto. Acho que todo mundo espera esse discurso. ChatGPT. Agora, mas como é que você homogeneiza essa cultura em 1.000 empregados? Ou vamos supor assim, nos seus 500. Não dá. Como é que... Eu Não sei, dá. então, mas você Isso é deve tentar, praticamente pelo menos. Não dá, mas você deve tentar, né? O que você faz? Tem um ponto de equilíbrio, né? Quais são as tentativas que a gente tem hoje, né? A gente prega muito para ajudar o entorno. Então, todo ano, a gente aproveita as brechas do governo e destina uma parte da rentabilidade para as entidades ao entorno. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente estimula os funcionários a estar juntos, a fazer grupos de afinidades, a ter essas pessoas juntas. Apadrinhar esses programas. E a gente verdadeiramente fala assim, olha, você é um operador de produção, mas a gente tem um calendário X, e se você tiver interesse, a gente vai levar você. O outro cobre, o outro não cobre. Mas é muito difícil. Entre os gestores também, porque cada cabeça é uma sentença. Tem gente da mesma idade que eu, tem um pouco mais velhos, e tem muita gente mais nova. A única coisa que me assusta um pouco é que muita gente nova pensa com cabeça do lado de trás. Isso a gente também tem que trabalhar. Mas é um negócio incansável. Tem alguns, tem treinamento. A gente faz treinamento, a gente tem uma cartilha. Agora mesmo a gente está pensando em fazer mais um off-site, onde coloca tudo aqueles negócios de team build que tinha antigamente, a gente também usa. E como que você sabe que você está indo no caminho correto? Como é que você mede o pulso do seu paciente e fala, ok, eu estou levando aonde eu preciso? Como é que você mede tudo isso? Hoje tem 3 indicadores de sucesso que a gente fala, né? People, né? Falando de gente. A gente tem o indicador de sucesso. Primeiro, o turnover, que é baixo. Então, as pessoas, assim, o turnover opcional, né? Eu decidi sair da empresa, é baixo. A gente tem pesquisas de satisfação, a gente tem uma pesquisa que nós fazemos. E a gente também tem uma pesquisa que é o Great Place to Work, que já faz alguns anos já que a gente vem todo ano melhorando no ranking, né? Então, eu acho que esses são os 3 melhores indicadores. Ao mesmo tempo que esses indicadores de people evolui a produtividade, evolui a qualidade, evolui o resto também na mesma proporção? Sem dúvida. Porque essa é a visão que tem que ter estratégia. Exatamente. Eu vou investir num selo, mas olha, numa certificação ISO. Para quê? Né? Para pôr na parede ou para gerar retorno? Se eu tiver um pessoal descontente,
o meu nível de qualidade. E todas essas despesas são os custos da não qualidade, eles aumentam. E você sabe melhor que eu, né? Dene e Juran tem uns livrinhos que então, falam... Assim, a pessoa ela vai fazer o que ela quer. Ela não vai fazer o que ela é mandada. Principalmente agora que a gente tem essas políticas de home office, a gente trabalha por job e ela faz o que ela quer. Então, a gente tem que realmente... Se a gente tem os projetos on time, é um indicativo de sucesso, que está dando certo. Se a gente tem um turnover baixo, é um indicador de sucesso. As pessoas estão querendo ficar lá. Eu acho que... E nós não somos, assim, de longe, nós não pagamos acima do mercado, nós pagamos o justo, que são feitas pesquisas de mercado, os salários são... Nós estamos lá do lado de grandes empresas, sim, multinacionais também, e a gente está no mesmo círculo. A pessoa teria a opção de sair. Você fala, assim, a pessoa trabalha por propósito, trabalha pelo justo, pelo exemplo, pelo certo. O que faz sentido para ela. Ela tem que trabalhar, ela tem que ter um porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou para lá? Por que eu vou me mudar? Por que eu vou entrar nessa empresa? Se ela não tem esse porquê respondido, a meta é essa. Internamente dela. E o seu porquê vai ser diferente do dele, vai ser diferente do meu. Me explica por que eu tenho que fazer essa meta aqui. Uhum. Se você conseguir explicar o porquê e ela entender e fazer o julgamento dela, o filtro, né, dos valores dela e tal, se ela entender incorporar essa resposta, eu acho que a comunicação é muito grande lá também. Porque terminou o mês, nós temos uma reunião de 15 minutos com todo mundo. Todo mundo. Faxineiro até o diretor. Todo mundo. Eu ponho lá 2 a 3 slides. Resultado financeiro foi esse. Por que a gente foi bem? Por que a gente foi mal? O que a gente tem que focar? Então, a transparência é muito grande. Mauri, a indústria automobilística é muito engineering driven. Não tem como evitar que seja. Estou tentando mudar algumas coisas dessas. Mas ela é engineering driven, mas ela tem uma história, né? Sim. Você vai fazer um freio, você tem que entender muito do freio. Além do que, você tem que ter certeza que o freio não vai falhar. Exatamente. Tem aspectos da indústria automobilística que tangenciam a segurança, tangenciam, né, muita coisa. Então, é uma indústria muito séria, muito próxima da indústria aeronáutica também. Uhum. Então, é um business que nunca vai ser um Google. Não. Não vai ser Google. Nunca vai ser Microsoft. Não. O business automotivo é o business automotivo. Sim. Né? Então, ela vai ser sempre engineering driven nesse aspecto. Uhum. Então, uma grande quantidade de pessoas que habitam uma indústria dessa tem um CREA. Né? Tem um CREA, são engenheiros, são técnicos. Eu tenho CREA. Você tem, tá vendo? Até você tem um CREA. E está ativo ainda. Está ativo, você paga direitinho. Paga direitinho. Então, aí a pergunta é, os mais antigos. Qual é a visão de um engenheiro chegando hoje na PHINIA? O que você acha que seria um bom engenheiro? Qual é a descrição dessa formação? O que você gostaria que a universidade te entregasse? Eu acho que... Para depois você terminar, né? Porque a gente sabe que a indústria vai terminar a formação. Mas qual produto que você quer receber? Eu acho que o produto hoje que eu gostaria mais de receber é um engenheiro que tenha essa parte humana mais desenvolvida. Porque o engenheiro... Bom, primeiro o engenheiro, assim, Você é formado onde? Minha opinião particular, eu sou formado na melhor escola de engenharia do mundo, né? Foi a escola que eu estudei. Escola de Engenharia de Piracicaba. Tenho mestrado na Poli, mas... Mestrado na Poli não significa nada, né? Bom, é a graduação em Piracicaba. Tá certo, tá certo. Viu que eu falei do ego? Ego. A gente tem que... Orgulho. Piracicaba. Mas, assim, o engenheiro eu falo que é o cara mais metido do mundo. Ele acha que ele pode fazer tudo, né? Sim. E a grande dificuldade que eu vejo é essa interação humana. Às vezes muito introspectivo, às vezes com um ego muito grande e às vezes com problemas de comunicação. A pessoa tem um QI altíssimo e tem esse problema de transmitir o que ela está pensando, o que ela está fazendo. Eu acho que desenvolver um pouco mais essa parte humana, de relacionamento, socialização do humano, esquecendo um pouco essa parte só exata, eu acho que seria uma boa. Principalmente nesse momento agora. As pessoas estão muito diferentes da nossa época. E esse muito diferente tão muito diferente ainda bem? Ou esse tão muito diferente e está difícil? Como é que é esse muito diferente?
Olha, diferente é diferente. É assim, clichê de novo, não adianta, porque era difícil na minha época? Era. Provavelmente. É difícil agora? É. Mas a gente está aqui para desatar esses nós e tirar o melhor das pessoas E de o qualquer pessoal que está maneira. escutando a gente, assistindo você, É. o conselho que você dá para desatar um nó, viver essa complexidade, o que você fala para o pessoal? Estudem bastante, se inovem, mantenham a leitura, para de ficar rolando só Instagram, entendeu? Vai, aproveita, usa o chat GPT, faz um monte de perguntas, vai além da manchete. vai além da manchete. Você está falando manchete, mas eu pensei na emissora lá atrás. Tem gente que não sabe nem o que é, né? Manchete Mas, só das letras grandes vai além da manchete, porque negrito. quem eu acho que tem uma grande vantagem? Aquela pessoa que deseja profundo. O que é desejar profundo? É realmente querer fazer. E o realmente querer fazer não é sentar lá, como a gente já teve experiências, de pessoas muito jovens que se formaram em universidades de primeira linha, que chegam lá e falam assim, quando é que eu vou virar gerente? Então, o virar gerente, ou você ser um líder, é você que define. É uma construção. Não é a empresa, é uma construção. Então, eu acredito muito nisso, que a pessoa tem que estar pronta. Não é a empresa que vai te dar alguma coisa. A pessoa tem que conquistar alguma coisa. E como é que ela vai conquistar? Com inovação, sabedoria, conhecimento, curiosidade. A pessoa tem que ser curiosa. E a pessoa tem que ser humana. Eu acho que a gente chegou num ponto interessante, Géser, porque ele está falando, leia muito, estude muito, é um conselho. E eu costumo dizer Pare de rolar. Diminua. Para de ser superficial. Diminua, Pare de ser superficial. Eu acho legal isso porque nós estamos entrando num mundo de tecnologias múltiplas. Sim. A gente tem eletroquímica aos quilos hoje, porque toda bateria, qualquer coisa hoje tem uma bateria. Na verdade. Sim. Né? Porque sendo uma proposta de carro a combustível, fóssil, ou seja o que for, tem bateria. Cada vez mais tem softwares e tem eletrônica para controlar, porque a emissão hoje, você falou, a emissão hoje é pequena, graças à eletrônica. Porque ela vai controlar a estequiometria da reação, a reação vai ficar perfeita. Então, a gente não consegue escapar hoje do seguinte, o cara tem que entender de hidrogênio, a reforma do hidrogênio, como é que você gera de hidrogênio, o hidrogênio, a metalurgia muda, porque você vai ter que fazer um monte de peças diferentes, o carro muda, porque a massa do carro, o carro elétrico, o desempenho no freio muda por causa do mergulho dele, por causa da massa. Sim. Ele tem que conhecer software, ele tem que conhecer hardware. Quer dizer, nunca precisamos estudar tanto, porque o futuro é incerto. Sim. Quanto mais incerto é o mundo, mais você tem que estudar. Sim. Porque você não sabe se você vai acertar o alvo. Sim. Então, quando você não sabe se você vai acertar o alvo, mais munição você vai ter que ter. Concordo. Então, acho que você citou um ponto fundamental para quem está conectado. Quer dizer, o mundo ficou mais fácil? Não, eu acho que o mundo ficou mais complexo, vai ter que estudar muito mais. Sim. Mas eu acho que é natural, né? E se a gente buscar história, nós vamos ver isso, né? Cada revolução né? Do mundo, da sociedade, Revolução Industrial e depois Revolução do Comércio, as viagens marítimas, a cada golpe, vamos dizer, desse, né, o salto desse, se criou uma série de conhecimentos e tecnologias mesmo, né? A caravela é uma tecnologia nova, né? A embarcação, né? O avião gerou uma nova tecnologia e aí, por consequência, uma série de conhecimentos. Até aqui, nós estamos numa cafeteria. Sim. Até surgiu a máquina do expresso, era coado. E assim, uma outra coisa que a gente tem que repensar e pensar, porque tudo isso que a gente está produzindo tem que ter um segundo destino, que é a questão da remanufatura. Então, você citou bastante bateria. A gente está tirando mineral, processando, fazendo baterias. Mineral, processa bateria. Mineral, processa bateria. Mineral, processa bateria. E depois? Então, a gente está tendo a oportunidade de surfar uma onda tão cheia de oportunidades que a gente tem que ter menos medo e mais sede para enxergar todas as oportunidades. Porque eu vejo muita gente nova e mais de idade
que está enxergando algumas maneiras assim, estão fazendo alguns aplicativos, estão fazendo algumas empresas, algumas startups novas que estão cuidando de assuntos que a gente nunca cuidava. Sim, simples agendamento de cabeleireiro, até coisas mais complexas como créditos para pessoas com menos Eu acho legal esse ponto seu, porque é um contraponto em relação ao seguinte. Você recomendou ao nosso público vai fundo nos livros, não seja superficial. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o mundo caminha para tecnologias. Sim. Tecnologias das mais variadas, desde a mídia, como algoritmos complexos da inteligência artificial. Sim. Como é que a gente junta isso, na sua visão, Amaury? Como é que a gente junta o conhecimento tradicional, a gente vai ter que continuar lendo livros, a gente tem que se aprofundar, sim, e, ao mesmo tempo, a gente tem o ChatGPT, que a gente já comentou aqui, a gente tem aplicativos, a gente tem a tecnologia que está aí. Como é que a gente junta? Porque normalmente o que tem é aquele cara que fica dedicado aos livros, ou então aquele cara que nunca leu um livro, mas ele é um desenvolvedor de aplicativo, e funciona os aplicativos dele. Sim. Mas não é nenhuma coisa nem outra que a gente precisa que tudo isso se junte. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo assim, os livros, minha visão, Amaury, ainda continuarão. Um menor volume, mas ainda continuarão. Mas a parte eletrônica vai ser muito mais difundida. Eu, por exemplo, eu gosto de livro. Eu tenho Kindle, eu uso o ChatGPT, às vezes para vir para cá, eu fiz algumas perguntas no ChatGPT também. Você não perguntou nada de mim nem do Gessa, não? Não, dos dois não. A gente não é generativo. Dos dois, A gente não. não vai estar Eu lá. olhei, mas não apareceu nada. A gente não vai estar lá. Ficou um branco, deu um Ficou bug. um branco. Tela azul, deu tela azul. Caiu a internet. Mas eu acho que assim, o que eu demorava, um negócio simples, eu tinha fax. Sim. Pô, você enfiava o papel de um lado, saía do outro. A primeira vez que eu escutei isso, porque eu comecei a trabalhar antes do fax. Me falaram do fax, falaram, pô, como é que eu enfio o papel aqui? O papel vai sair lá em São Paulo, o cara assina o contrato, devolve o papel chega aqui de novo. E eu não vou nem precisar ir lá. Mas hoje eu faço uma pesquisa que eu demoraria nas minhas enciclopédias Barça há 30 anos atrás, talvez, nem isso. Eu demoraria alguns dias na escola. Hoje eu faço a pergunta, faço essa pesquisa em alguns minutos. Então, a gente tem que usar a tecnologia, sim. Eu sou extremamente a favor da tecnologia. A tecnologia está aí, a tecnologia tem que nos ajudar. Porque a gente ainda tem o benefício que a tecnologia nos dá caminhos, mas o caminho final quem tem que traçar somos nós. A gente tem que ler, a gente tem que entender, a gente tem que criticar. E aí, se você não tem, a minha opinião, uma leitura, se você não tem uma cultura de criticar o que está por aí, você acaba se perdendo, porque você não pode acreditar. Eu não posso simplesmente achar que o que está no Google é verdade. Eu tenho que ler, eu tenho que saber. Então, livro, ChatGPT e agora sim, muito mais eletrônico, ChatGPT, Kindles, etc., do que um livro físico. Mas, e outra, tem aqueles 12 minutos. Hoje tem aplicativo que eu falo lá assim, eu quero ler um livro X. Ele me dá um resumo, 12 minutos ouvindo, fazendo exercício, correndo. Eu acho interessante o ponto, Amaury, que você fala do espírito crítico. Uhum. Eu não posso acreditar no que vem num chat GPT. Eu tenho que testar, tenho que verificar isso. Esse mesmo espírito crítico que provoca uma validação de uma resposta de uma inteligência artificial, esse mesmo espírito crítico vai validar o que o chefe fala para ele. Sim. Quer dizer, e aí você cria você pode, para o líder que não está maduro, esse mesmo espírito crítico pode ser um inimigo para ele. Sim. Então, Totalmente. é complexo quando você fala precisamos desenvolver o espírito crítico porque não podemos aceitar qualquer coisa que venha da inteligência artificial. Não se esqueça que esse espírito crítico vai ser exercido com seus líderes também. Sim. Os seus gerentes, você é um VP, você vai ter seus gerentes que vão ser criticados pelos jovens se tiverem espírito crítico. Se não tiver espírito crítico, fica muito mais fácil para os seus gerentes, porque os seus gerentes dão a ordem e os meninos e as meninas fazem. Então, aí eu vejo uma complexidade enorme de desenvolver espírito crítico e desenvolver a média liderança ou o baixo gerente. Mas aí eu acho que vai ter uma consequência natural.
Porque Esse é cara pela dor. era muito crítico, né? E é pela dor. Eu não sei se Sempre vai ser tão foi. natural ou vai levar algumas demissões, vai levar alguns atritos. Vai, por quê? Vai pela dor. Então Porque, não é assim, muito natural, se você né? não É meio dolorido. fomenta a aceitação desse espírito crítico e do respeito e do validar o porquê que as pessoas estão ali e não aceitar, não ter a humildade de aceitar a crítica e conviver com a crítica, o resultado é só um. Não vai haver resultado. E aí vai vir a dor. Por que não aconteceu? Ah, foi a minha equipe. Foi a minha equipe ou foi a liderança? A minha equipe não fez, sua equipe não fez, mas você é o líder da equipe. Então você não liderou a sua equipe. Muito obrigado. Ou seja, se não vai vir por amor, como diria minha avó, vai vir pela dor. Mas é uma Demora mais, mas vai vir. É uma leitura assim, muito exata, porque é exatamente o que acontece em determinados grupos que estão num nível de desenvolvimento talvez menor, quando você fala dessa questão de respeito, nessa questão de julgamento. Porque eu tenho certeza que alguém da nossa equipe lá chegar para um gestor e não puder expor a sua ideia livremente, sem ser julgado, a gente vai ter problema. Porque não é o que a gente prega. A pessoa tem que escutar. Pode não concordar, porque ninguém precisa concordar com tudo, mas ela tem que, pelo menos, discutir e pôr os contrapontos. Isso é que a gente prega. O debate. Acontece 100%? Debate. Obviamente não. Obviamente não. Nós Mas somos a meio gente que tem inibidos que nos últimos anos, colocar ou as talvez sementinhas. décadas. A gente foi inibido ao debate. Né? Não se discute política. Tem que discutir. Por isso que Discutir, essa mesma não brigar. cultura, Discussão não é briga. Isso é uma... a mesma cultura que nos roubou, de alguma forma, o espírito crítico nos últimos anos, essa mesma cultura nos inibe de usar adequadamente, por exemplo, a inteligência artificial. Pode ser. Aí eu tenho o viés. O mesmo roubo. viés Agora da inteligência artificial. a gente fala, eu quero que tenha espírito crítico. Sim, lembre-se que o espírito crítico é uma centelha e vai despertar Vários um dia, sentimentos. um menino de 24 anos subindo a escada, te encontra descendo, e ele vai te provocar. Ele vai fazer uma pergunta difícil, Sim, sem medo. sem medo. E aí você tem que falar, ok, tem que engolir essa, tem que explicar. É muito mais fácil Mas você isso- voltar 20 anos no passado e falar, Mas vai para a tua escrivaninha, né, e vai trabalhar. Mas o que é o certo e o que é o fácil? O certo é a gente tratar as pessoas e aprender com as pessoas de uma maneira igualitária. O mais fácil é você usar a sua patente e falar assim, pessoa, tchau, e se vira. Mas a gente, assim, não adianta, não existe mais espaço para um líder que... Meu pensamento, de novo, óbvio que existem, eu não estou falando que não existem os líderes, mas para quem vai liderar uma grande organização de middle level para cima e tudo mais, você tem que realmente pensar nesses propósitos. Seleção natural de Darwin. Talvez. Darwinismo. Eu fui das até, gestões. eu fiz o caminho de Darwin, fui Darwinismo até nas lá embaixo, organizações. no Estreito de Magalhães, cara, para ver onde ele passou. Vamos lá. Agora a Agora pergunta vamos- show. Mais uma provocação. Pô, vocês estão aqui, eu pensei que vocês eram meu Vamos lá. amigo. Combustão ou elétrico? Qual o futuro do carro no Brasil? A gente falou um pouquinho no Não começo, sei. explorou. Então vamos lá. Se você pudesse apostar hoje, você tem lá duas ações. A indústria do carro a combustão, a indústria do carro elétrico. Aonde você colocaria as suas fichas? Meio a meio. Guilherme? Eu acho que, e esse é o que eu realmente faço. Eu tenho algumas ações de Tesla, algumas ações mais voltadas a outras empresas, mas é difícil falar. O que a gente está se planejando? Nós estamos se planejando para um futuro para veículos leves, com motor a combustão interna, híbridos, Você está falando de Brasil ou você está falando de proporcional. Brasil. mundo? Brasil. Proporcionalmente maior do que os elétricos e comerciais com combustíveis alternativos, mas hoje diesel ou talvez hidrogênio, para os próximos 5 anos. Isso pode mudar no meio do caminho? Sim. Por isso que eu falei, minha resposta, não sei. Pode acontecer uma tecnologia que a gente não está nem discutindo hoje. Amanhã explode um negócio e daqui 5 anos o pessoal está escalando e está colocando no mercado. Então, assim, não dá. Os veículos
voadores, né? Vai chamar carro, vai chamar avião, como é que vai ser? Aquele drone que transporta os humanos, lá, como é que chama aquele da Tem um Embraer? nome específico para EVA, alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, existem muitas coisas, muitas coisas. O que eu posso afirmar é que o consumidor mudou os seus hábitos. Você vai ver aí que mais ou menos 40 e poucos % dos veículos zero vão para quem? Vão para locadoras, né? As próprias OEMs alugam veículos e o database que esse pessoal tem hoje é enorme. Eu posso prever, eu posso ajustar seguro conforme o perfil que você dirige, porque se você assinar lá que você consente, ele vai saber como você dirige. O dia, a hora, você pega um carro hoje normal, um carro novo, você entra no carro e já fala, posso pôr o mapa para onde você normalmente vai? E você fala sim ou não. Então, o hábito de consumo está diferente, as pessoas mais para frente, como serão? Eu sou da época ainda que o Lula falava que a gente ia bater os 3.800.000 veículos por ano. A gente deve estar em 2.700.000, mais ou menos, de produção. Quer dizer, e essa produção, vamos dizer que seja 40, não, mas é mais. A gente tem capacidade para 5 milhões. Porque os investimentos capacidade foram feitos para 5, para cobrir 3,8 e para ser 2,7 hoje. Maravilha. Mas isso aí é para um outro bate-papo. Mas o que acontece? Dentro disso tudo, você pega toda essa parcela que vai para locação, você já vê que existe uma tendência. Daí você pega um carro autônomo. Vamos dizer que daqui 5 anos a gente começa a ter carros autônomos. A pessoa quer ir de A para B, não quer saber se ela vai ter o carro. Aquele senso de propriedade que eu tinha, trocar marcha, que ainda tenho, acelerar, né? Mas não existe mais, ou assim, é um número muito... Ouvir o ronco do motor, pô, é muito menor hoje com a geração mais nova. Ele não tem aquele tesão, aquela coisa que tinha para ter um veículo. Fala, não, eu sou dono desse carro. Porque se ele fizer a conta na ponta do lápis, e eu estava fazendo a conta hoje com o rapaz que está aqui comigo, não bate. Não tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar o combustível, pneu, algum eventual reparo. Você pega e aluga a hora que você... On demand. Esse fim de semana eu vou com a minha família viajar para a praia. Alugo um Jeep, que cabe tudo. Fim de semana que vem eu vou com a minha esposa somente assistir um teatro numa outra cidade. Alugo um carro menor. E aí vai, você tem esse fim de semana eu vou ficar em casa. Aquele custo não existe. As a service. Talvez tenha um viés. E tudo que vai liderar para que a indústria mude é o hábito de consumo. E aí fica a dúvida, porque você está falando como da sempre ponta. foi, né? Não é novidade nenhuma. Você está falando da ponta. Eu mudo o hábito do consumo. Já mudou o hábito do consumo e eu mudo o hábito do consumo. Eu vou preferir A ou B ou C ali conforme a minha necessidade. As a service. Minha combustão vai ser conforme os meus princípios. Eu quero um carro plenamente elétrico, eu odeio petróleo e blá blá blá. Não, vai depender do meu. Show de bola. Aí você cai para dentro da produção. A indústria está pronta? E mais? Aí você cai para a cadeia. Transporte. Indústria dos materiais, extração e transformação de matéria-prima. Você vai embora. Os países, as suas políticas econômicas. O quão distante nós estamos desta realidade que você está falando aqui no começo, que é o consumidor que define qual vai ser o caminho. Minha opinião, a indústria está pronta? Sim. A indústria faz o que quiser. Os governos estão prontos? Não sei. Porque, por exemplo, o carro elétrico, quantas mil peças tem um carro a combustão comparado com um carro elétrico? Então, todas essas autopeças têm um side effects, aí, um impacto lateral muito grande. Aquela pergunta que eu te fiz na cadeia. Então, como é que a gente vai fazer com todo esse pessoal? Essas vagas de emprego. Por isso que eu falei que é um negócio muito mais complexo a gente mudar um modelo de negócio, pensando somente na questão, por exemplo, das evaporações. Um tipo de conhecimento que você vai ter que utilizar está mudando de conhecimento, está mudando de quantidade, está mudando de tecnologia de manufatura. Tá? O que a gente pode aprender com os chineses? Porque hoje, manufatura é China. Criticar a China é fácil. Agora, o que tem de interessante da China, o nosso pessoal
anotar, né? Anote aí. O que o pessoal pode anotar sobre China? Eu imagino que você deve discutir isso. Claro que você deve discutir isso, porque não tem quem não esteja na indústria automobilística que não tenha pesadelos. O que a gente aprende com eles? Tem muitas coisas que a China faz que eu não concordo. Essa é a parte fácil. Mas tem muita coisa que a China faz, como cultura e povo, que eu concordo. Eles são rápidos. Vamos lá, e eles são unidos. Eu acho que se a gente tivesse uma união maior, que é aquele ponto crítico, fala assim, olha, eu consigo ser diferente. Porque eles saíram de uma situação muito ruim e eles simplesmente assim, escalaram de uma maneira vertiginosa. Eu tive lá o ano passado e você vê lá, eu cruzei com um robô no elevador. Pô, quem diria, né? A gente teve há 3 semanas atrás aquele anúncio do DeepSeek lá, que é o concorrente do ChatGPT. O pessoal ficou histérico. Todo mundo histérico, porque o cara com um pouco mais de 5 milhões de dólares fez um negócio tão bom quanto, ou talvez até mais rápido. Momento Sputnik. Entendeu? Eles têm tecnologia superior a nós. Alguém pensava que a China estava dormindo, né? E a China nunca, não vai dormir nunca. Nunca. Mas o que eu acho que a gente pode usar é a união deles. Se eles entram numa fábrica e eles vão fazer alguma coisa com tecnologia, eles realmente vão fazer. Se eles têm um foco, eles vão fazer. E a gente aqui talvez poderia ser um pouco mais assim. O investimento em conhecimento é maior lá, que você vê, sua visita lá, o pessoal Olha, assim, mais engajado no estudo, na educação, na engenharia. Eu acho que é cultural. O que você vê lá de PhD não é nem mestrando, doutorado, é PhD. O pessoal está indo além. O pessoal estuda muito lá. Aqui também. Não é uma crítica, mas eu não consigo dizer no volume, mas dá a impressão que o pessoal lá foca muito. É mais. Né? Eu não tenho os números para te dizer, mas essa é a impressão que eu tenho, porque as pessoas com quem você interage, geralmente na indústria de lá, elas têm esse nível de instrução. Normalmente você não vai conversar com uma pessoa que tem um nível de graduação somente. Então, assim, pode ser ocasião, né? Ocasionismo, eu fui lá, só encontrei que tipo de pessoa, ou pode ser situacional, é a situação do próprio país. Eu não consigo dizer, mas eu acho que essa questão de união é muito importante. O mover, que a gente já passou pela rota, né? Pulso a roda. O mover é uma... Grave to cradle. O mover. Cradle to grave. Ele vai trazer o que a indústria, a sociedade no Brasil espera em termos de transformação, inovação para a indústria automobilística no Brasil? Você ainda é receoso para ver um pouco mais o que vai acontecer? Não, eu sou muito a favor. Eu acho que o governo está fazendo excelentes coisas. Acredito muito que poderia fazer mais. Eu acho que poderiam ser maiores incentivos, porque a indústria manufatureira, né, ela tem um grande número de empregos. E a indústria manufatureira para peças automotivas tem um enorme número de empregos. Então, é uma coisa que ajuda a economia como um todo. Eu sou a favor, acredito sim. A FINA já está habilitada. Quem toma conta lá é uma outra pessoa, que é a parte de manufatura. E a gente está indo a todo vapor, como vê. Muito bem, Mauro. Eu acho que tem bastante coisa para anotar. Anota aí. Por isso que o pessoal deve estar tomando nota, porque tem bastante coisa interessante aqui. Mas tem uma frase final, tem uma reflexão, tem que ter uma reflexão. Ele faça a reflexão agora. O que você sugere, o que você recomenda? Como é que as pessoas devem se reinventar? Rapaz. Na sua idade, na minha idade, na idade do Géser, a gente vive isso. isso. É mais novinho, né? Está com 20 e poucos anos. Criança. Olha ali. Reinventar, né? O que você acha que é uma reinvenção boa para o ser humano? Reinventar é uma reflexão assim muito, muito complicada, porque isso vem muito individual. Se eu fosse para sugerir para vocês, como eles estão pedindo agora, eu diria que é realmente focar em coisas que vocês acham que agrega valor. E para cada um, agrega valor de uma maneira. Talvez um tirando foto, talvez um se especializando em alguma matéria que você tenha mais interesse, talvez um em casa, mas sempre pensando em estar junto com as pessoas e estar procurando conhecimento
cada vez mais e diminuindo cada vez mais eu me peguei fazendo isso na foto, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado para vocês. Nós é que agradecemos a gentileza do seu tempo. Foi um bate-papo. O dia está muito bonito, o café aqui é ótimo, a gente realmente, como o Géser disse, vale a pena vir tomar café aqui. Acho que você teve uma manhã muito boa, nós também tivemos. Muito agradável. Obrigado pelo seu tempo. Muito agradável estar com vocês. Obrigado, eu agradeço muito e que a gente tenha mais bate-papos desses. Só convidar, a gente vai tomar café. Combinado. Obrigado. Gente, obrigado. Fiquem aí, compartilhem, sigam, né? O Amaury, Mauro, eu. Estamos aí para fazer essa provocação em vocês, essa reflexão. Todos os assuntos e as pessoas que vêm aqui conosco têm esse intuito, provocar uma reflexão. A resposta só você pode dar para você mesmo. Mas a reflexão, ela é instigada. E o objetivo nosso é instigar essa reflexão. Então, curtam, compartilhem, nos acompanhem e vamos nos ver aí no próximo episódio. Legal? Um abraço. Um abraço, pessoal.